Começo por dizer que esta audiência foi realizada a pedido nosso. Fomos nós que dirigimos uma carta à Sua Excelência, por consequência do ambiente não positivo que os angolanos hoje vão vivendo relativamente às questões ligadas aos aspectos da negação do Estado Democrático e de Direito, das questões ligadas às iniciativas legislativas apresentadas na Assembleia Nacional, ao pacote legislativo eleitoral que o MPLA entendeu dirigir à Assembleia e que contém propostas não democráticas, não transparentes e que levaram a toda uma reação por parte da sociedade plural. Nós entendemos que compete-nos, com a responsabilidade que temos, fazer pontes para o diálogo, compete-nos encontrar iniciativas que tragam aos carris da pura democracia, da pluralidade, a orientação da condução dos destinos do Estado. E, felizmente, a nossa solicitação foi prontamente respondida e nós tivemos hoje a oportunidade de podermos partilhar aquelas preocupações que nos preocupam a nós e que nós temos escolhido e que preocupam a sociedade no seu todo. Nós podemos partilhar a absoluta necessidade de, na Assembleia Nacional, ser criado um consenso que permita trazer aos aspectos da pluralidade democrática as leis que ali foram colocadas. Nós precisamos de ultrapassar definitivamente as questões ligadas à pluralidade da comunicação social, a exclusão no âmbito da não existência de tratamento igual no âmbito das oportunidades e do acesso aos órgãos de comunicação. Nós precisamos de fazer baixar os níveis de intolerância que hoje estão efetivamente elevados e de podermos ajudarmos a constituir um país mais plural. Vamos ver se destas partilhas todas fomos, de facto, bastante frontais. Foi um espaço de diálogo com muita frontalidade e que espero, das palavras, nos possa levar aos atos para a construção de uma melhor Angola para todos. Sr. Presidente, 2 horas é o tempo que nós teremos contabilizado. Não sei se exatamente 2 horas, mas pareceu ter sido muito tempo. Sei que levou consigo um memorando que terá sido entregue. Qual foi a receptividade do Sr. Presidente da República? Qual lhe pareceu ser, neste caso? Nós, tal como disse, levamos os aspectos essenciais ligados àquilo que são os riscos e os desvios ao Estado Democrático e de Direito. Nós levamos questões que têm a ver também com alguns aspectos ainda da Civicop, de toda uma postura que desvia aos objetivos essenciais da reconciliação nacional. Nós levamos iniciativas partilhadas sobre ações que não têm ajudado a trazer uma leitura de estabilidade e que têm trazido muitas preocupações aos angolanos no seu todo. A verdade é que foi um debate longo, porque, creio que os senhores conhecem também o Presidente da República que existe e que tem. E, portanto, houve ali a oportunidade de um troca-resposta e, felizmente, houve disponibilidade para poder puxar pelos argumentos e, efetivamente, ficou o desafio. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente, se valeu a pena este debate longo, se estas iniciativas foram, de facto, seguidas ou não, ou se serão seguidas de ações que permitam melhorar todo este ambiente que está bastante turvo, os riscos de alguma instabilidade e que levamos também alguma preocupação sobre Cabinda. Devo também aqui partilhar. O grupo parlamentar foi capaz, depois de muito esforço, de levar à Assembleia
propostas que, no âmbito do poder local, podem encontrar e ajudar a resolver o problema de Cabinda, o problema da autonomia político-administrativa, que pode ser aproveitada no âmbito da supramunicipalidade, encontrar um espaço de maior harmonia, de maior estabilidade para o país. Nunca é demais procurar investir no diálogo, procurar diminuir as desconfianças, procurar pensar uma Angola de nós todos, uma Angola que combate a exclusão e, acima de tudo, foi falado muito também da necessidade de combater os medos. Muito provavelmente os medos que justificam algumas decisões não formatadas num âmbito especificamente democrático que nós vimos levar à Assembleia Nacional. Não faz sentido nós estarmos hoje a comemorar 50 anos de independência e estarmos a criar todo tipo de dificuldades a circunstâncias possíveis de alternância política. A democracia sustenta-se nas alternâncias, nas plenas liberdades, no Estado Democrático e de Direito. E eu penso que não faz sentido que, tanto tempo depois, outros celebrem 50 anos de democracia. Nós vimos Portugal, no 25 de Abril, celebrar 50 anos de democracia. Nós estamos a celebrar 50 anos de independência, que não significam que seja de Estado Democrático e de Direito e de democracia plena. Então, tal como disse, nós entendemos ter cumprido a nossa responsabilidade e esperamos que se passe das palavras a atos que ajudem a ter uma melhor Angola para todos. Eu não diria que eu saí otimista deste encontro. Eu saí sim com sentido de dever cumprido. Nós temos responsabilidades e, enquanto liderança que interpretamos, compete-nos fazer pontos de diálogo. Diálogo que tem faltado de forma extraordinária e, mais uma vez, nós tomamos a iniciativa de fazer pontos de diálogo. Felizmente, houve uma resposta positiva, houve uma sentada, houve espaço de debate, houve tempo de debate e, nestas matérias, foi positivo que isto tenha ocorrido. Houve a oportunidade, com muita frontalidade, de abordar a matéria sensível, matéria ligada à nossa realidade, matéria ligada às desconfianças políticas, matéria ligada a acusações políticas que não fazem sentido na Angola que temos hoje e que hoje nos compete não transportar as desconfianças da guerra, mas evoluirmos para uma sociedade competitiva, uma sociedade plural, uma sociedade que não olhe para uma manifestação ou para um outro ato de âmbito público cívico como um atentado à democracia ou um atentado à instabilidade. Houve oportunidade de debater com alguma profundidade as questões que nos têm separado daquilo que seria o nosso ideal. Não é fácil, efetivamente, mas nós fizemos o nosso papel e nós entendemos que ficou desafio. Ficou algum desafio que nos foi também solicitado, direcionado a nós, ficou um desafio aos intérpretes da governação e do Estado para governarem melhor, para governarem mais plural, para abraçarem a pluralidade nos órgãos de comunicação social públicos, para evitarem as entrevistas monocórdicas e para podermos efetivamente cumprirmos o papel de podermos dar ao cidadão as informações e a partilha que o cidadão tem de direito e, acima de tudo, de desanuviarem os espíritos, porque o ambiente que nós estamos a viver está um ambiente demasiado tenso, um ambiente de muita desconfiança e de, diria mesmo, alguma falta de esperança no futuro. E não se consegue passar desta realidade para outra com meras palavras. Então, eu espero, não em demasia, mas eu espero que nós tenhamos efetivamente feito aquilo que, sendo a nossa obrigação, possa vir sustentado amanhã num consenso encontrado na Assembleia Nacional, não deixar cair o excesso dos muros partidários, não deixar cair o excesso da desconfiança política e, acima de tudo, não melhorarmos este ambiente que já vem acompanhado de quem pense que nós pudermos estar a ser conduzidos para a instabilidade, que não faz sentido a nenhum nível, porque nós temos vindo
a trabalhar arduamente, devo dizer. Temos vindo a auscultar a sociedade, temos vindo a cumprir estritamente e escrupulosamente aqueles que são princípios plurais e democráticos, e seria bom que o governo de Angola viesse no mesmo sentido, no aprofundamento daquilo que é Estado democrático de direito, pluralidade da nossa sociedade, transparência eleitoral, legitimidade de quem governa. E aí teríamos ganho todos. Deixa eu fazer talvez uma última pergunta. Os analistas falam da necessidade destes encontros recorrentemente. Eles, enfim, tornaram-se espaços no tempo, passaram 6 ou 8 anos para voltarmos a ter um encontro destes. Foram 3 anos. 3 anos? Apenas, ok. Tanto agradeço e peço desculpas. Mas faço aqui a correção. Foram 3 anos. Na sua opinião, qual é a periodicidade que podia transmitir tranquilidade aos angolanos para que, efetivamente, encontros desta natureza, nesta dimensão, pudessem acontecer, como, aliás, os analistas pediram que acontecessem, valorizando o encontro de hoje? Angola hoje tem muitos problemas. Nós temos problemas de âmbito económico profundos, problemas de âmbito social profundos, institucional. Nós temos o problema da cólera, o problema da pobreza. São questões muito sérias. Temos uma crise na saúde. Nós temos um problema ligado àquilo que é a diversificação da economia, a estabilidade das empresas. E o desafio destes problemas não é, efetivamente, uma solução de uma unidade, de um interveniente. Estas questões resolvem-se com a pluralidade da sociedade a intervir. E a frequência obedece às necessidades. E se nós tomamos a iniciativa hoje, amanhã ficaria muito bem que quem chefia as responsabilidades do Estado tome a iniciativa de chamar para sentar, de construir uma Angola mais de nós todos, nas múltiplas movimentações que se fazem, movimentações nestes âmbitos, ter uma postura de inclusão e não uma visão meramente partidária dos nossos mais próximos. Mas, tal como disse, é preciso ter uma cultura democrática e é preciso também ter vontade política, é preciso ter vontade de mudar, é preciso ter vontade de melhorar. E tudo isto foi debatido, tudo isto foi bastante debatido, com alguma troca de responsabilização, de acusações, mas que no fim tem um lado positivo de termos conversado e de termos podido abordar aquilo que nos tem criado os problemas, aquilo que nos tem criado dificuldades e, de facto, está claro que nós não nos conhecemos bem, muitas vezes, porque nós não temos espaços de convivência. E este é um drama real e verdadeiro. A esta iniciativa, espero que se sigam ações, de facto, e nós cumprimos o nosso dever. Não tenha sido circunstâncias, Sr. Presidente, porque há quem disse, os analistas disseram que talvez tenha sido um encontro de conveniência para uma das partes. Tem esse risco. Tem esse risco. Mas nós, se de facto encontros destes acabarem por não ter conteúdo continuado, nós teremos melhores condições de dizer: fizemos tudo, vamos continuar a lutar, eventualmente por outras formas, sempre de âmbito democrático, mas temos cumprido a nossa missão. Mas eu, neste aspecto, não sou um pessimista nato. E creio que 2 horas de argumentação terão deixado substantivos elementos de reflexão. E tal como disse, nós nunca vamos apenas com a nossa posição de discurso, nós temos o hábito de levar documentos escritos e assinados e partilhados, e assim fizemos, que estes documentos possam ser lidos, interpretados e que possam ajudar a melhorar efetivamente os cenários que não são bons de hoje e que esperamos sejam melhores amanhã. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a nós.